Cara, a primeira vez que eu fui num centro espírita, galera, como que foi? Eu fui batizado na igreja católica, né? Nasci na igreja católica ali, fui batizado neném, né? Na igreja católica. Quando eu fiquei mais velho, passei uma parte da minha vida pela igreja evangélica, porque meu pai, ele é muito apegado à igreja evangélica. E quando eu virei adulto, a minha mãe começou a ler livros espíritas, né? E começou a me apresentar algumas coisas. E eu achei muito legal mesmo, me interessei e comecei a praticar, né, o espiritismo ali, comecei a frequentar Allan Kardec, ali o centro espírita e tal. E a primeira vez que eu fui no centro espírita, eu senti uma das paradas mais loucas da minha vida, galera. Eu juro por tudo, assim, foi assim, surreal. Eu lembro que eu entrei, eu fui na Federação Espírita, que tem aqui em São Paulo. Eu lembro que eu entrei assim, e aí eu já senti um negócio muito diferente, como se todas as pessoas que estivessem ali, elas tinham alguma coisa, eu não sei explicar, mas pareciam, elas eram muito... Eu realmente não consigo, já tentei explicar várias vezes, até pro meu psicólogo já tentei falar sobre isso, mas parecia que elas tinham uma missão na Terra, parecia que todas elas ali estavam por um propósito ali, sabe? E eu consegui enxergar uma parada muito diferente, sentir um sentimento muito diferente, e aí nós foi tomar o passe, eu nunca tinha tomado passe na minha vida, né? O passe, pra você que não sabe, basicamente, acontece ali uma reunião, onde eles explicam algumas coisas, né, coisas que Jesus falava, fala um pouco sobre as coisas que Jesus pregava, né, e depois acontece o passe, que é nada mais nada menos que uma energia, né, os médiums, eles chegam perto de você e eles doam a energia dele pra você, então você acaba, né, tirando as energias ruins e ficando com as energias boas. E aí, velho, foi muito louco, porque eu não sei nem se eu já contei isso aqui, eu acho que eu nunca contei isso. E aí foi muito louco porque eu tava assim, e aí eu comecei a sentir um negócio muito forte, meu corpo começou a se, tipo, contorcer, sabe? Eu comecei a ter arrepio, comecei a ter calafrio, comecei a contorcer, e foi ficando cada vez mais forte, e eles estavam lá longe, né? E aí teve uma hora que ficou tão forte que eu não aguentei, que eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito, assim, chorar de soluçar, de olho fechado, porque eu tava de olho fechado, não sabia o que tava acontecendo. Então eu comecei a chorar, e aí quando eu abri o olho, era uma senhorinha, bem senhorinha mesmo. Ela tava na minha frente, assim, ó. Ela tava fazendo o passe pra mim. Então, eu nem sabia que ela tava na minha frente, porque, né, eu tava com o olho fechado. E eu acho que na hora que ela se aproximou, que eu comecei a sentir isso mais forte. E eu chorei muito, eu não entendia por quê. Era só um sentimento muito diferente, que eu nunca tinha sentido na minha vida. E assim que acabou o passe, né, eles liberam as pessoas, falam, Deus abençoe, né, libera todo mundo. E aí eles pediram pra ficar. Eles falaram, você fica, você precisa passar por um tratamento espiritual, você vai precisar vir aqui outras vezes, porque tá acontecendo isso aqui na sua vida, provavelmente. Vai ser legal você, né, passar aqui com os médiuns pra você conversar, né, você frequentar aqui pra ouvir a palavra de Deus e tudo. E aí eu fui lá e, galera, tudo isso nada é pago, tá? Nada é pago, é tudo de graça mesmo. Você não... Porque às vezes a pessoa fala, ó lá, já pegou um trouxa ali, né? A pessoa pensa isso, às vezes quem acha que é golpe. Mas nada, nunca me pediram R$1 de nada, nunca teve nada envolvendo dinheiro. E aí eu comecei a fazer esse tratamento espiritual. Aí eu fiz, só que eu não terminei. Eu fiz, tipo, 2, 3 vezes e aí comecei a dar umas rameladas. Mas foi muito louco, mano. Foi uma experiência muito foda. Aí depois eu acabei indo outras vezes, né? Mas só pra passe, coisa assim, não pra continuar o tratamento. O que faz eu acreditar um pouco que existam outras coisas, tá? Quando alguma pessoa conta uma história sobre espírito, você já deve ter ouvido uma história sobre espírito, né? Da sua avó, do seu tio, de um amigo seu. Quando uma pessoa conta uma história sobre espírito, 90% das vezes, 99% das vezes eu vou desacreditar. Eu vou falar, mano, você tava bêbado, você tava chapado, ou então você distraiu, era um vulto. Mano, foi uma coincidência. Mas a partir do momento que a minha mãe, a pessoa que me deu a vida e que me ama mais do que qualquer coisa no mundo, me contou diversas histórias que ela passou com isso, é muito difícil não acreditar, galera. É muito difícil. A minha mãe, quando era mais nova, ela tinha uma mediunidade muito, muito aguçada. Não sei se é essa palavra, mas enfim. E a minha mãe, ela via muita coisa. Então tem várias vezes que minha mãe viu coisas acontecendo. Vou contar algumas pra você. Uma vez minha mãe tava na sala de casa, sozinha. A minha avó tinha saído, minha mãe estava sozinha. Entrou um homem dentro da sala de casa, todo de branco, de terno branco, calça branca, paletó branco, chapéu branco, chegou na minha mãe, uma criança, e falou assim, olha, pede pra sua mãe levar flor pra mim, que eu quero flor. A minha mãe vai ter inventado isso da onde, caralho? Não tem como ela ter inventado essa porra. Aí minha avó chegou, minha mãe desesperada, com medo, contou o que tinha acontecido, minha avó mostrou umas fotos e era o pai da minha avó, que tinha ido pedir flor pra minha mãe, enfim,
Pelo menos foi o que eles chegaram na conclusão na época, né? Pode ter sido outra pessoa, pode ter sido outro espírito, não sei. Outra vez, aí minha mãe mais velha aí já, né? Minha mãe já tinha acho que uns 16, 17 anos. Ela tinha uma amiga dela que morava no mesmo prédio que elas moravam ali. E essa amiga dela viajou, só que essa amiga dela tinha uma avó, uma idosinha já, uma avó bem idosinha. E pediu pra minha mãe ficar com ela, porque é perigoso, idosa sozinha, pode escorregar, não sei o que lá. Minha mãe falou, tudo bem, vou ficar lá com ela. Minha mãe foi dormir na casa dela. Perfeito. No meio da noite, minha mãe falou que sentiu um frio que ela nunca sentiu na vida dela, de arrepiar as espinhas. Ela acordou, né, pra se cobrir. Quando ela olha pra cama dela, no pé, tá a porra de uma criança de vestidinho olhando pra minha mãe. E aí minha mãe tomou um susto, a criança começou a rir, mas não saía som. Minha mãe falou que, tipo assim, ela só via a criancinha se divertindo com minha mãe assustada, mas não saía som da boca da menina, mas a menina gargalhando da minha mãe. Então, tipo assim, várias vezes aconteceu. Uma outra vez também, que meus pais, isso aí foi meus pais juntos, os dois viram isso, eu era criança. Meu pai teve muito problema com bebida, com coisas, né, vocês estão ligados, essas coisas que eu não vou ficar falando aqui, muito problema de narcótico desde sempre. E um dia os meus pais, eles decidiram ali ajoelhar, meu pai ajoelhou, ligou um rádio ali pra numa rádio gospel e começou a orar, começou a chorar, muito arrependido pelas paradas que ele já tinha feito na vida, e chorando. Irmão, do nada, minha mãe conta essa história pra mim, tipo, ela se emociona contando, meu pai também. Começou a sair um monte de vulto preto do meu pai e passar pelo portão correndo. Tipo, um monte, assim, ó. Um monte de sombra preta passando pelo portão, atravessando o portão que ele estava. Tipo assim, como que eu não vou acreditar, irmão? Depois de tudo isso aí que minha mãe me contou. Se fosse, sei lá, a vizinha Neide, eu falei, ô vizinha Neide, quer chupar meu saco? Mas é minha mãe contando, velho. Tipo, como que eu vou não acreditar na única pessoa que eu acredito de olho fechado, entendeu? Então, tipo assim, é muito louco, assim, tá ligado? É muito louco. Então, eu acredito muito por conta dos meus pais, assim, já ter contado as paradas pra mim.